E aí galera, aqui Fabrício Carraro de novo, e fazia tempo que não tinha vídeo aqui no canal, né? Tava bem ocupado, trabalho, viagens e também um pouco de preguiça também, né? Só falando aqui. Mas agora a gente tá de volta e no vídeo de hoje eu vou falar das principais dificuldades para aprender hebraico, que é o idioma que eu estou estudando mais recentemente. Tem alguns outros que eu estou brincando também, vendo, mas o hebraico é o idioma mais a sério que eu estou estudando nos últimos 5 ou 6 meses, mais ou menos. Mas antes, rapidinho aqui, como sempre, o nosso jabazinho, que é a Alura Língua, o braço de idiomas da Alura Cursos Online de Tecnologia, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo até hoje, para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, italiano e assim por diante. E lá na Alura Língua você se matricula e diretamente você tem acesso a todos os planos, de inglês ou espanhol, qualquer curso que você quiser fazer, inclusive os futuros já estão inclusos nesse mesmo preço. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Mas voltando aqui pro vídeo, hebraico, né? Para mim é uma língua muito interessante. Eu já me interessava por essas línguas mais do Oriente Médio, eu queria pegar uma língua de lá. Eu tinha tentado estudar o árabe, né? Acho que eu comentei no vídeo de fracassos aqui, mas eles têm muitos dialetos em árabe, né? Cada país tem o seu dialeto diferente, então eu teria que aprender, além de um árabe meio que padrão, também o árabe do dialeto daquele país, e talvez falar com uma pessoa de outro país não seria tão fácil, não seria nem possível. Então esse é um grande problema do árabe, que não existe no hebraico, porque ele é uma língua que, apesar de ser antiguíssima, né, ela foi revivida. É isso mesmo, muita gente não sabe, mas o hebraico, ele foi uma língua morta por muito tempo, o hebraico antigo, pelo menos, né, ele não era mais falado, não era mais usada, a não ser em contextos mais religiosos dos judeus, a Torá, né, que é a Bíblia, o Antigo Testamento e tudo mais. Tinha os estudiosos disso daí, mas como uma língua falada, corrente do dia a dia, ele não existia mais, ele morreu, literalmente morreu, lá no século 6 a.C., se não me engano, existia em contextos muito específicos só, e isso só foi voltar no final do século XIX, começo do século XX, agora, faz 100 e poucos anos, 150 anos talvez, que teve um cara, um linguista do Império Russo ainda, que ele se chamava Eliezer Ben Yehuda, que ele queria voltar, ele queria emigrar para Israel e voltar com a língua dos judeus, né, porque ele tinha motivos religiosos e tudo mais, mas ele queria voltar com esse idioma. E então ele se baseou no hebraico clássico, né, da Torá e tudo mais, mas naquela época tinha 1 milhão de palavras que não existiam hoje em dia, né? Sei lá, computador nem naquela época existia, mas coisas mais modernas, né? Carro, carroça, sei lá, coisas desse tipo, ou coisas de fora também. Então para isso ele usou muitas palavras do árabe, até também palavras do russo, porque teve muitas pessoas, judeus, que migraram do Império Russo, da União Soviética, para Israel, isso antes e depois da Segunda Guerra também. Mas no geral o que é interessante para mim foi isso, esse fato que era uma língua que tinha morrido e foi trazida de volta à vida. Então é muito interessante esse fato. Mas a gente está aqui para falar das dificuldades, né? Que você olha, você vê as letrinhas, meu Deus do céu, que coisa é essa, né? Então, começando, essa primeira dificuldade, que é o alfabeto hebraico, né? Você vai ter que aprender um alfabeto totalmente novo, e não é exatamente a mesma coisa que o nosso, né? Não é só você aprender, por exemplo, como o russo, que você aprende o alfabeto e acabou, você consegue ler e escrever sem problema nenhum, desde que você conheça a palavra, é claro. Mas o alfabeto hebraico não funciona bem assim, é um pouco diferente. Assim como o árabe, eles são línguas semíticas e eles tendem a não escrever as vogais. Então, por exemplo, você vai fazer, sei lá, Lá, B, C, eles só vão escrever L, B, C, né? Só a primeira, só a consoante. Eles não vão declarar ali, na maioria dos casos, claro, as vogais. O I, pelo que eu percebi, eles escrevem em alguns casos, então alguns casos vai aparecer, alguns casos não. O O e o U praticamente sempre são escritas em hebraico, mas o A e o E quase nunca, só quando tem uma outra, que eu não sei se é uma vogal ou consoante, se chama Aleph, é uma letra especial ali que ela pega uma vogal. Pode ser A, pode ser E, pode ser I, assim por diante. Mas quando tem ela declarada aí, beleza. Quando não tem, você simplesmente vai ler, então, por exemplo, você vai ler Salvador, né, o nome da cidade, Salvador, vai estar escrito Salvador. É bem estranho. Ou então, Corvette, vai estar Corvette, então só V e T. Claro que são exemplos só para vocês verem como funcionou, é assim que eles escrevem para essas palavras mais internacionais, mas para as palavras deles mesmos
é assim que vai estar escrito, pelo menos. Para escrever, se você conhecer as palavras, você até consegue se virar. Você fala, ah, tá bom, bota só consoante, tá, aqui, esse aqui provavelmente não tem a vogal. Isso não é tão problema depois de uns 2, 3 meses de costume. Mas para ler, vai ser sempre o problema se você não conhecer aquela palavra exatamente. Porque você vai ler, sei lá, L-M-N. Aí pode ser lamaná, lemené, lomonó. É lógico que tem padrões e estruturas já definidos. Para você, um israelense, você, beleza, então é isso, você aprende na escola, isso. Mas para um estrangeiro aprendendo língua sozinho, isso é um problema um pouquinho maior que você tem que ir a fundo e realmente ver quais são as estruturas e quais são as possibilidades, né? Para quando você estiver lendo, você falar, puta, é isso aqui, então deve ser essa vogal aqui, então provavelmente a palavra é essa. Então a leitura é o primeiro maior problema por causa do alfabeto, que eu acho bem mal feito isso de não escrever vogais. Lógico que tem motivos por trás disso, que é o que a gente vai falar agora, no próximo pontinho, que é a conjugação verbal, ou até de adjetivos, substantivos no plural e tudo mais, mas o principal, mais difícil nesse caso, seria a conjugação verbal. Porque eles têm os verbos no infinitivo, como a gente, só que eles não aprendem da mesma forma. Então você geralmente aprende, sei lá, o verbo cantar. Você pega a forma no infinitivo, né, cantar, remove o AR no final, coloca o. Então eu canto, tu cantas, ele canta. Você só tira o finalzinho e coloca outras coisas, né? Mas em hebraico isso é bem diferente, em árabe também, que você vai, na verdade, lembra que eu falei que você escreve geralmente só as consoantes da palavra? Então, geralmente você ignora a primeira, que é o L, do infinitivo, e você pega as 3 próximas consoantes, geralmente, e isso vai ser a base da sua palavra. E além disso, existem algumas formas, se não me engano são 7 formas de conjugação verbal, dependendo do tipo do verbo. Então você tem que meio que saber ou adivinhar o tipo do verbo para saber qual que vai ser a estrutura que você vai encaixar essas 3 consoantes, essas 3 letrinhas, né? Então a gente tem, por exemplo, o verbo viajar, que em hebraico é letayel. Então você vai pegar ali, esse é o mais fácil, que você só muda o começo. Então letayel, você vira metayel, e aí no masculino, ou metayelet no feminino, que essa é uma diferença. Você não conjuga para eu no geral, você conjuga para eu homem ou eu mulher, você homem ou você mulher, mas isso não é tão difícil assim. Mas vamos ver um outro verbo aqui, por exemplo, o verbo lehov, que significa amar ou gostar, assim por diante, que aqui a gente tá vendo, né, lehov. Tá vendo esse xizinho ali no meio? Isso é a letra Aleph, aquela que eu comentei com vocês que ela pega uma vogal, como se fosse. Então a gente tá aqui, né? Le, então esse aqui é o L, esse aqui é o E, né? Porque ele pegou a vogal. Aqui é o H, né? Ro, o O e o V. Então Le, E, Rov. Então a gente pega as 3, né? O Aleph, o H, o H, né? O H e o V. E aí agora a gente vai ter que colocar na estrutura do verbo de tipo Pa'al, que é um desses 7 tipos aí de conjugação de verbo. Que aí, então, vira eu amo, eu gosto, seria ani ou have. Então, você tá vendo? Lehov virou o have. Até que parece, mas como que você tem que saber, sabe? Você tem que saber esses tipos. Então, conjugação é um grande problema que você tem que meio que decorar. Então, quando você aprender o verbo no infinitivo, você já aprende a forma dele. Uma outra forma que eles também fazem bastante, tanto para árabe quanto para hebraico, é aprender a forma da terceira pessoa do singular no masculino no passado. Então, calma aí. Então, por exemplo, do verbo fazer, seria a forma ele fez. Então, com essa forma, que é uma forma mais base, assim, você meio que consegue formar as outras formas do passado também, do presente, do futuro, e tentar achar ali o infinitivo. Então você pode tanto partir do infinitivo quanto partir dessa terceira pessoa do passado aí, masculina. Então é complicado, é basicamente complicado. E o que eu tô fazendo é aprender o verbo no infinitivo, não no passado, e aí aprender junto já a conjugação dele no presente, né, masculino e feminino, só no singular ou no plural também pode ser. E aí aprender no passado também para confirmar, mas o do passado às vezes dá para adivinhar. Sabendo já a conjugação do presente, você meio que consegue adivinhar do passado, ou o contrário. Mas eu tô fazendo nessa estrutura, tá funcionando até agora. Vocês vão ver aí, tem um vídeo em hebraico também. Mas, bom, é isso. Esse é o segundo ponto mais difícil. E o terceiro pontinho seria para colocar substantivos no plural, que no geral é relativamente ok saber como fazer isso, mas
não sempre. E tem alguns casos que também ele tem, por exemplo, um substantivo que no singular ele é masculino e no plural ele usa uma forma feminina, ou o contrário. No singular ele é feminino e no plural usa uma forma que seria masculina. Então, você tem que meio que saber se você vai falar o errado e a pessoa vai te corrigir, ou então você tem que ler e anotar já. O que eu tô fazendo para isso é sempre anotar no meu Anki, né, nos meus flashcards. Quando eu aprendo uma palavra nova, um substantivo, eu aprendo junto também o plural dele, para tentar já ficar na cabeça. Lógico que eu não vou estudar isso tão a fundo agora, mas, bom, tá lá na cabeça, provavelmente, talvez eu lembre, se não, alguém vai me corrigir e tudo bem. Mas eu acho que é basicamente isso, os pontos difíceis da língua, porque no geral eu achei uma língua relativamente fácil, o hebraico, ele não tem artigos, então o a, os as, não tem nada disso, não tem declinação, né, casos que nem russo, que nem polonês, em alemão, então não tem isso. E é uma língua muito, muito direta, assim, diferente do turco que vocês viram aqui no canal, que era um pesadelo, você tinha que fazer tudo ao contrário, então começar do final da palavra, pensar ao contrário. O hebraico, pelo menos esse hebraico moderno, ele funciona bem igual, parecido com o português, com o inglês. Então, tipo, eu acho que ele foi. Ani Roshev Shehu Bla. Então é bem uma palavra, dá para fazer umas traduções bem literais, assim, que deixa mais fácil de pensar. Então, quando você está tentando expressar alguma coisa, você simplesmente tem que, no geral, traduzir e conjugar, claro, com os problemas que eu já falei, mas é basicamente traduzir a sua linha de pensamento, você não tem que mudar ela ao contrário, como seria com o turco, como seria com o japonês também, por exemplo. Mas bom, eu tô estudando hebraico já há uns 5, 6 meses, como eu falei, eu tô adorando, eu acho uma língua muito, muito interessante, muito linda. Já assisti alguns seriados em hebraico, inclusive Surugim, Falda, que são fantásticos, recomendo bastante, especialmente Falda, muito, muito bom mesmo, tem na Netflix. E bom, por hoje é isso, eu acho, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.